Então, gente, o resumo do jogo é esse. O Vasco produziu muito pouco, segundo tempo melhorou, é verdade, mas fez o gol. E da mesma maneira, recua, que eu não entendo, recua. Aí o técnico vai e me bota o JP no lugar do Barros, que estava jogando de primeiro volante, jogando bem o Barros, em vez de botar o Hugo Moura. Aí o cara tira o DVD, ok, enxergou certo, o DVD não estava jogando bem, não estava acrescentando, ao invés de botar o Spinelli que vem jogando, não. Bota a porra do Bremer vindo de contusão, o Bremer que não fez nada com a camisa do Vasco. O Bremer não fez nada, galera. O Bremer não fez nada. Nunca fez uma jogada com a camisa do Vasco. Mas foi lá, titular o Bremer. Titular, primeira opção. Aí depois, ele ainda me tira o Tietê e bota o Inestrosa. Virou o Diniz, o Renato Gaúcho? Só pode. Tá respirando, tá tomando o mesmo suco do Diniz, o Renato Gaúcho? Porque não tem condição, cara. Não tem condição. Todo jogo é a mesma coisa. Todo jogo o Vasco leva gol. Todo jogo a zaga dá mole. O Vasco fica pedindo para levar gol. O Vasco não saiu perdendo no primeiro tempo. Eu não estou sabendo nem para onde eu olho. Só olho para o notebook aqui que está rolando a live no YouTube. Eu sou aqui no Instagram. Aí você que está chegando, deixa o like aí e vá lá para o meu canal de YouTube, link nos meus stories. Você vai entrar no vídeo, já entra no meu canal, se inscreve e vê o vídeo que está lá ao vivo, que eu estou fazendo a resenha ao vivo. Então, galera, fica muito difícil. Muito difícil. Eu venho tomando porrada, falando com vocês, eu estou tomando porrada direto. Essa zaga do Vasco não é de confiança. São dois zagueiros marca fofo. Apesar do Robert Renan não ter feito uma partida ruim hoje. Ele fez uma partida ok, nota 6, 6,5. Poderia ter sido mais um pouquinho, porque ele teve chance de fazer o gol, acabou não conseguindo fazer. Mas tudo bem, não é a dele. Não pode, é o Rojas, camisa 10 do Vasco, sair na cara do gol com um passe lindo do Thiago Mendes, que é um dos poucos que mantém regularidade do Vasco, e perder a porra do gol. Aí entra aquele ditado: quem não faz a porra do gol, leva. Leva. Vou até ver se a gente acompanha aí a entrevista coletiva do Renato Gaúcho. Vou, gente, no YouTube, fazendo react ao vivo aqui. Vou tentar fazer da coletiva do Renato Gaúcho. Então, porra, se vocês puderem ir lá para o YouTube também, me assistir lá, ó. Tem 20 pessoas aqui, tem 2 pessoas no YouTube, então vem para o YouTube, vamos fazer a resenha. Falei do jogo em geral, na tabela péssimo, o Vasco estava indo lá para o 8º lugar, é o tal do Si, né? Se não toma o gol contra o Curitiba, e se não toma o gol hoje, o Vasco estaria com 17 ou 19 pontos, eu não estou falando besteira. Então, o Vasco jogou mais uma vez 2 vitórias fáceis contra concorrentes fáceis, tá? Se o Vasco, o primeiro objetivo do Vasco no Brasileiro, Renato Gaúcho deixou isso claro. O primeiro objetivo do Vasco no campeonato é não ser rebaixado. Então, quando pega a porra do Curitiba, quando pega a merda do Remo, quando pega a porcaria do Mirassol, quando pega o lixo do Bragantino, tem que ganhar, porra. Tem que ganhar. Não existe enfrentar esses times, tá com a vitória na mão e entregar. Lá na frente, no segundo turno, vai fazer falta. Aí brigou tanto para classificar para o Campeonato Sul-Americano. Tanto. Nossa, o Vasco vai para a Sul-Americana, é um campeonato importante. Nem o treinador vai lá. Para quê? Para ficar essa merda aí. Para voltar a mesma merda que foi semana passada, foi hoje. A mesma merda. O Vasco não jogou nada contra o Botafogo e o Vasco não jogou nada contra o todo-poderoso Remo. O Vasco não jogou absolutamente nada. E para eu não ficar mais puto, você que está me assistindo aí no YouTube, já deixa a porra do like, se inscreve no canal. E você que está assistindo no Instagram, dê um jeito de chegar no meu canal de YouTube, Resenha do Gu. Tem o link do meu último vídeo lá no meus stories, então só clicar lá no link, entrar e vir para a live. Ó, tinha 20 pessoas aí, agora já tem 4 para cá, então vamos, galera, vamos pro YouTube. Então, gente, é de revoltar, cara. É de revoltar. Bigodinho já mandou aí. Como que pode aquele cara errar o gol sozinho? Era para matar o jogo. Com certeza, Bigodinho. Com certeza. Não pode. Tanto que o Thiago Mendes ficou puto. Saiu, deu um bicão. Porque não tem condição. Um jogador profissional, gente, não pode perder um jogo desse. Se eu perco um jogo desse na pelada que eu jogo, nossa senhora, que eu jogo não, que eu jogava, né? Que eu tenho 2 anos que eu não jogo bola. Eu
Eu tô mais para a bola do que para o jogador. Mas não tem condição, não pode perder um gol daquele. O Rojas aí, endeusados por muitos vascaínos. Por muitos, por muitos. Mas não jogou mal, tá? Não jogou mal o Rojas, não. Mas fez um feijãozinho com arroz, também não fez nada demais. Então, galera, fica difícil. Vou começar analisando aqui jogador por jogador. Vamos fazer a análise. E eu quero comentário de vocês aí, se vocês discordam ou não. O pessoal que está no YouTube, o pessoal que está no Instagram. Vou começar falando, antes de começar o coletivo do Renato, que eu vou estar fazendo ao vivo. Quem está chegando aí no Instagram, vou estar fazendo ao vivo no YouTube. Está chegando aí 7 pessoas. Porra, muito obrigado aí. Já vamos deixando o like. Vem para cima da live. Então, galera, Léo Jardim, tão execrado pelos vascaínos. Léo Jardim, para mim, nota 7, fez o que deu, fechou o gol, as bolas que foram para ele defendeu, e o gol que ele tomou, o Saldívia ficou olhando o atacante do Remo, olhando o atacante do Remo subir sozinho fazer o gol. Não sei se é atacante, não sei se é zagueiro, não sei, porra, vou conhecer jogador de Remo. Tá difícil saber quem tá no banco do Vasco, quanto mais o jogador do Remo eu não vou conhecer. Mas, retomando o raciocínio, de novo, Saldívia, para mim, nota 0. Tentou entregar o primeiro tempo inteiro, não conseguiu, não satisfeito, no segundo tempo deu um jeito de entregar. Aí, vamos lá. Robert Renan, para mim, nota 6, 7. Cuiabano hoje, muito mal de novo, muito mal. Gustavo, ele é um touro, ele foi até bem na marcação e tal. Mais um jogo fraco do Cuiabá. Mais jogo fraco. Thiago Mendes, como no primeiro tempo, estava tendo tarde de Hugo Moura, mas no segundo tempo voltou-se ao Thiago Mendes normal, que tomou conta do meio de campo, deixou o jogador do Vasco na cara do gol, ajudou na marcação. Não tem o que falar do Thiago Mendes. Barros, vinha fazendo uma boa partida, infelizmente machucou. Rojas, nota 6 para mim. Bom, vou dar uma nota 4 para o Rojas. Vinha sendo nota 6, mas vou dar uma nota 4. Porque não pode perder um gol daquele, era 2-0, acabou. Fechou a casinha, acabou. 2-0. Perdeu a porra do gol. Ai, meu Deus. O Andrés Gomes fez um golaço. No primeiro tempo também não estava bem, mas não tem muito o que falar do Andrés Gomes, né, cara? É o nosso melhor jogador, é o único que sabe para cima, que vai para cima do adversário, que consegue ganhar uma bola no mano a mano, que finaliza. Errado muitas vezes, sim, mas vai para cima, tenta, finaliza. Agora, senhor, vamos para os reservas que entraram. Para mim, o maior culpado, Renato Gaúcho. Mais um, para mim, que é na conta do Renato Gaúcho. Gente, a iluminação aqui do YouTube tá bem ruim, não sei porquê, mas vamos continuar. Depois a gente inventa. As substituições mataram o Vasco. Já estou vendo a gente aqui, o pessoal que está comentando aqui. Você que está no YouTube, comenta aí também, para eu vou estar lendo o comentário de vocês. O Papo de Vascaíno mandou aí, o Vasco está perdendo a parte física. Me preocupa o Renato não ter insistido para trazer seu preparador. O Daniel Félix não faz o time produzir na parte física. Beleza, Papo de Vascaíno. Mas o Renato não ficou, não mandou os caras lá para a Sul-Americana, nem ele foi para a Sul-Americana. Como que o Vasco não tem perna para jogar hoje? Vai ter perna quando? Vai ter perna terça-feira na Sul-Americana? Vai ter perna sábado que vem contra São Paulo? Não existe, pô. O Patrick, gente, é meio de campo do Remo. O Patrick tem uma barriga do tamanho da minha. Não existe o Vasco fazer a partida que fez contra o Remo. Não existe. Tanto fisicamente quanto tecnicamente. No primeiro tempo, o Vasco não acertou um passe. O Vasco conseguia trocar 3 passes. Não conseguia. E não é desse jogo. O jogo contra o Botafogo foi a mesma coisa. Contra o Curitiba, que a gente estava com a vitória na mão, mas não jogamos bem. Foi a mesma coisa. Então, começou uma nova novela. Agora é a saga Renato Gaúcho. Ou o problema não é treinador nenhum. Mas hoje, para mim, ele mexeu muito mal. Não existe ele botar o Brenner na frente do Spinelli. O primeiro volante, o JP, nunca se firmou no Vasco. O JP é um bonde, pesado, tem qualidade com a bola. Aí vai botar o moleque de cabeça de área. Entrou todo estabanado, entrando tudo de primeira. Em vez de botar o Hugo Moura, que vinha jogando como titular. Tem como entender? Vasco ganhando o jogo. Para que ele botou o JP? Ele não confia tanto no Hugo Moura. O Hugo Moura não entra tanto titular. Por que ele não manteve a porra do Hugo Moura como primeira opção?
com toda a ruindade do Hugo Moura, ele tem muito mais poder de marcação do que qualquer reserva do Vasco. Qualquer um. Para você ver a fragilidade do Vasco. Teve gente no meu grupo de WhatsApp que me xingou, falando, cara, que eu faço programa resenha com o Gu também lá na TV Itaperuna. Pô, você não é vascaíno, não. Você fica falando mal do Vasco. Você fica falando que o Vasco tem um time feio, que o elenco do Vasco é fraco. Mas, pô, vou falar mentira? Quer que eu fale que o elenco do Vasco é bom, sendo que o Vasco não tem reserva pro Barros, que é jogador da base. O Vasco não tem reserva pro Thiago Mendes. O Vasco não tem reserva pro Rojas, que é reserva. O Vasco não tem reserva pro Nuno, que é reserva. Na ponta direita nem fala. O Inestros aí não é nem culpa do Pedrinho. Né? Não vou jogar na conta da diretoria essa, porque o Inestros era um cara que estava sendo competido e disputado pelos clubes sul-americanos, os principais clubes sul-americanos. Era um jogador que vinha em destaque. Então não é culpa da diretoria. A diretoria não errou em contratar. Mas se mostrou uma contratação ruim, porque o Inestros... Hoje o Marino, o campo, caiu num dilúvio lá em Belém. Quase que eu estava aqui começando a montar uma arca para ver se essa água de Belém ia chegar aqui em Itaperuna. E o cara entra com a chuteira de society daquela porra. Entra com trava baixa. Aí entrou, errou tudo que tentou, foi lá, trocou a chuteira, não adiantou porra nenhuma. Então, gente, difícil, complicado. Se continuar assim, é a mesma raiva no final do ano. Mesma raiva. Daqui a pouco manda treinador embora de novo. Tem que contratar, meu irmão.